Olá, meus queridos, seja bem-vindo a mais um Estudo com Deus. Feliz com a sua presença até aqui. Hoje vamos dar início a mais uma leitura. Vamos conhecer este livro maravilhoso que é o Hebreus. Esse livro que por um bom tempo eu acreditei que ele era do apóstolo Paulo. Na verdade, eu sempre soube que tinha uma certa dúvida a respeito do autor, mas eu acreditava que tinham mais certeza do que dúvida. E depois, estudando agora a fundo, eu percebi que, na verdade, existe mais dúvida do que certeza. Então, apesar de tudo, eu vou ler este livro com vocês, porque eu não sei, quem me acompanha desde o início vai saber que nós demos início aqui nas cartas de Paulo. Nós começamos por Atos e decidimos ler. O Senhor colocou em meu coração em ler todas as cartas de Paulo, por isso que eu fui vindo, uma carta após outra do apóstolo Paulo. E agora nós vamos ler Hebreus, que não tem a total certeza se é ou não o apóstolo Paulo, porque eu senti no meu coração. Eu já tinha falado no outro vídeo que nós estaríamos lendo esse livro, e depois, quando eu fui pesquisar, estudar a fundo, percebi que tinha muita dúvida, mais dúvida do que certeza se era o apóstolo Paulo ou não. Mas ainda assim, como eu já tinha dito, como é um livro maravilhoso, é uma carta maravilhosa essa. Eu orei ao Senhor e senti no meu coração de ler com vocês, apesar de não fazer parte das cartas de Paulo. Eu queria saber se você que está assistindo, você começou a assistir lá desde o início, onde nós decidimos ler as cartas de Paulo, todas elas junto com vocês. Eu gostaria que você colocasse da onde você está assistindo, o teu nome, e dissesse se você está assistindo desde o início aqui. Que você que está assistindo diga para mim nos comentários: sim, estou desde o início. Eu vou ficar muito feliz de conhecer você aí que está desde o início comigo. Foram muitos vídeos já, o Senhor tem nos sustentado até aqui. Eu já estou aqui no canal, já tem 2 anos, um pouco mais de 2 anos. É muito pouco tempo. Tem pessoas que têm mais de 10 anos aqui, mas ainda assim temos mais de 300 vídeos. É algo que nós precisamos de muita disposição e graça do Senhor para fazer. O Senhor tem nos sustentado até aqui. Amém? Então bora para a nossa leitura de hoje. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, para que possamos ler junto a palavra do Senhor. Mas antes de tudo, vamos convidar o nosso amado professor, porque sem ele nada podemos fazer. Não adianta, meus irmãos, se você ler a Bíblia somente com o seu intelecto, você não vai compreender a palavra de Deus de forma profunda. Você vai entender ali algo natural, você vai ver o que é as letras, mas o que está ali no oculto, escondido ali, nesse tesouro que é a palavra de Deus, você não vai encontrar. Então nós precisamos do amado Espírito Santo para que a gente possa discernir a palavra de Deus de forma espiritual. Amém? Então vamos ler a palavra do Senhor, mas antes de tudo vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos por estarmos reunidos em teu nome. Queremos pedir a sua graça estendida sobre nós mais um dia. Nos capacita, ó Deus, para ler e compreender a tua palavra. Abra nossa mente, coração, entendimento e compreensão da tua palavra, Jesus. Revela a tua palavra de forma sobrenatural a nós. Amigo e amado professor, Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. Nos ajude a ver além das letras e compreender a tua palavra de forma sobrenatural. Que a tua palavra, Senhor, faça morar nos nossos corações e dê frutos na nossa vida. Em nome de Jesus. E amém. E bora para nossa leitura de hoje. Queria falar um pouquinho para vocês sobre Hebreus. Hebreus, como eu já falei, não tem um autor definido. Muitos falam que é o apóstolo Paulo, outros dizem, alguns estudiosos, que pode ter sido Barnabé, seu amigo e companheiro de missões, pode ter sido até mesmo Priscila. E realmente não tem uma definição do autor. Então, tá até escrito assim, autor desconhecido de Hebreus, mas ainda assim é um livro maravilhoso. Ele foi escrito antes do ano 70 depois de Cristo, e ele tem como título Jesus Cristo como cumprimento da lei e mediador do novo pacto. Amém? Então bora para nossa leitura de hoje, capítulo 1, versículo 1, que tem como título Deus falou por seu filho. Amém? Deus, que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Aqui eu já
trago algo para a nossa vida. Aqui fala, Deus que várias vezes e de diversas maneiras falou no passado aos pais pelos profetas. Ele falou de diversas maneiras e de várias formas. É assim que o Senhor fala. Ele fala pelos profetas, assim como aqui mesmo diz, mas ele fala também pelos nossos sentimentos, por pensamentos, por um instinto nosso, como se fosse um sexto sentido, como se diz. Isso também é o Senhor falando com você. Ele fala pela palavra, ele fala por um pregador, ele fala por uma pessoa, um amigo nosso, ele usa o irmão, o nosso marido, os nossos filhos. Deus fala de diversas maneiras. Só que nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Senhor através de tudo. E não nos prender, não nos colocar dentro da caixa, não colocar Deus dentro da caixa e achar que Deus só fala através da Bíblia ou através somente de profetas. Não, Deus fala de diversas maneiras. Só basta eu e você estarmos atentos para ouvir a voz de Deus. Amém? Versículo 2. Nestes últimos dias, falou-nos pelo seu Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, por quem fez todos os mundos, o qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem expressa de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo, o nosso amado Jesus, ele é a própria palavra, ele é o verbo vivo. Ele é o agente da criação. Jesus, ele é a materialização exata de Deus. Esse é o nosso amado Jesus Cristo. Amém? Versículo 4. Tendo sido feito tanto melhor do que os anjos, assim obteve por herança um nome mais excelente do que eles. Porque a qual dos anjos disse ele alguma vez, tu és meu filho, neste dia te gerei? E outra vez eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho? Ele está citando aqui Salmos 2:7 e Atos 13:33 também. Amém? Versículo 6. E outra vez, quando traz ao mundo o primogênito, diz, e que todos os anjos de Deus o adorem. Irmãos, quero pedir a paciência de vocês. Vocês estão ouvindo aí os barulhos atrás, eu creio que estão ouvindo. São alguns tratores passando aqui, como todos sabem, eu moro numa fazenda, uma fazenda grande que tem muitos maquinários. E vocês vão escutar muito desses barulhos por aqui. Tenha paciência, preste atenção na minha voz e não nos barulhos, amém? Vamos continuar. No versículo 7. E dos anjos diz, quem faz dos seus anjos espíritos e dos seus ministros uma chama de fogo. Mas ao Filho ele diz, teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre, cetro de justiça e o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade, por isso Deus, também o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Versículo 10. E tu, Senhor, no princípio estabeleceste a fundação da terra, e os céus são as obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces, e todos eles envelhecerão, como acontece com a vestimenta. E como manto tu irás dobrá-los, e eles serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não falharão. O autor aqui está citando vários versículos, várias partes aqui da Bíblia. Ele está falando aqui várias passagens do Antigo Testamento, e ele está sugerindo a divindade do rei messiânico, davídico, que é o próprio Jesus. Ele está reafirmando a superioridade de Jesus sobre os anjos. Ele está aqui citando um versículo e outro para dizer, olha, aqui diz assim sobre Jesus, aqui diz assim sobre os anjos, e ele está acima dos anjos, com certeza. Ele é o Filho de Deus, ele está acima dos anjos. Amém? Versículo 13. Mas a qual dos anjos disse ele alguma vez, assenta-te à minha destra até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés? Escabelo dos teus pés. Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir aqueles que serão herdeiros da salvação? Então, os anjos, eles são ministros, eles são servos
de Deus, ele está a serviço de Deus, e eles estão também ali para ajudar e servir os herdeiros da salvação, que no caso somos nós, os seres humanos. Amém? Capítulo 2, que tem como título a grande salvação. Portanto, convém-nos atentar com as mais zelosa atenção às coisas que temos ouvido, para que em nenhum momento as deixemos escapar. Porque se a palavra dita pelos anjos foi inflexível, e cada transgressão e desobediência recebeu uma justa retribuição. Aqui, ele está falando nesse versículo aqui sobre a participação dos anjos na entrega da tábua da lei, que aonde diz ali em Deuteronômio 33, 2. Então ele está se referindo que os anjos participaram ali na entrega das pedras da lei de Moisés. Eles participaram, eles estiveram ali presentes, eles participaram desse ato. Amém? Versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual a princípio começou a ser proclamada pelo Senhor e foi nos confirmada para aqueles que ouviram? Deus também lhes foi por testemunha com sinais e maravilhas e com diversos milagres e dons do Espírito Santo de acordo com a sua própria vontade. Então Deus, ele testemunhou através de sinais, maravilhas e milagres e através de dons do Espírito Santo a chegada do Evangelho. Então ele testemunhou que tinha chegado o Evangelho através de sinais, maravilhas, através de dons espirituais. Amém? Versículo 5. Porque aos anjos ele não sujeitou o mundo futuro do qual falamos. Mas alguém em um certo lugar testificou dizendo: o que é o homem para que lhe dê atenção, ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, tu o coroaste de glória e de honra, e o puseste sobre as obras das tuas mãos. Tu lhe sujeitaste todas as coisas sob seus pés, para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sob ele, e nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estejam sujeitas. Aqui o autor está citando Salmos 8, do 4 ao 6, onde fala sobre Adão, que ele foi o precursor da humanidade. Ele foi o primeiro, e que Deus confiou ao homem a soberania sobre todas as coisas. E ele está somente abaixo de Deus. Ele tem, no âmbito das criaturas, uma soberania. Então, ele está acima dos animais, ele está acima dos anjos. Amém? Então, o homem, ele está somente abaixo de Deus. Amém? E aqui depois ele fala no versículo 8, cita sobre Jesus, né? Ele fala sobre Jesus aqui, ó. Tu lhe sujeitastes todas as coisas sobre seus pés. Agora ele fala sobre Jesus. Para que nisso ele sujeitasse todas as coisas sobre ele. E nada sobrasse que não fosse sujeito a ele. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas estão sujeitas. Perdão. Eu acho que aqui eu estou um pouco equivocada. Eu acho que fala mais sobre Adão. Amém? E que no fim, por causa do pecado, por causa da queda do homem, o homem não conseguiu essa soberania. Amém? Eu creio que é mais sobre isso aqui, irmãos. Como eu sempre falo para vocês, eu não sou uma mestre da palavra, eu não sou uma teóloga, eu não tenho teologia. Eu leio a palavra de Deus, sou uma leitora da palavra, já li algumas vezes, e aquilo que eu entendo eu vou passando para vocês. Então, nem sempre eu vou falar aquilo que você muitas vezes crê, até porque cada um tem suas convicções, e é aquilo que eu estou entendendo nesse momento, né? Então, que você tenha paciência comigo, amém? E sempre tenha consciência que não é um estudo de teologia. Aqui é algo vindo simplesmente algo muito fluido aí do Espírito, aquilo que eu sinto de te falar, tá bom? E não tem teologia aqui, é o meu entendimento mesmo, amém?
E é isso, só para deixar claro aqui que muitas vezes as pessoas ficam esperando demais, achando que vai ser um estudo aí teológico, que não é isso, não é esse o objetivo aqui, tá bom? Continuando aqui no versículo 9. Porém, vemos Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos, por causa do sofrimento da morte, coroado com glória e honra, para que pela graça de Deus pudesse provar a morte no lugar de cada homem. Pois convinha a ele, para quem são todas as coisas, por quem são todas as coisas, em trazer muitos filhos à glória, fazer o capitão da salvação deles perfeito através do sofrimento. Aqui está se referindo a Jesus. Porque tanto que santifica como que são santificados, são todos de um, por cuja causa ele não se envergonha de lhes chamar de irmão. Então tudo provém de Deus. Aquele que santifica, que é Jesus, e aqueles que são santificados, que somos nós. E o Senhor Jesus, ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Amém? Ele nos chama de irmãos, sim, e ele não tem vergonha disso. Versículo 12. Dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, no meio da igreja cantar-te-ei louvores. E outra vez porei nele a minha confiança, e novamente contemple a mim e aos filhos de Deus, e aos filhos que Deus me deu. Versículo 14. E já que os filhos são participantes da carne e do sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que através da morte ele destruísse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. O diabo. E livrasse aqueles que por terem medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não assumiu a natureza dos anjos, mas ele tomou a semente de Abraão. Irmãos, aqui está falando que Satanás, o diabo, tem o poder da morte. Na verdade, Satanás, ele tem o poder de induzir a humanidade à morte, no caso ao pecado, que leva à morte. Esse é o poder que ele tem. Amém? Continuando aqui no versículo 17. Por isso, em todas as coisas, confie-lhes que fosse feito semelhante aos irmãos, para que fosse um sumo sacerdote misericordioso e fiel em todas as coisas que pertencem a Deus, para operar a reconciliação por causa dos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu sendo tentado, ele pode socorrer os que são tentados. Então, o nosso amado Jesus, ele se fez homem, o nosso Deus se fez homem para entender o ser humano, para que ele pudesse ter misericórdia de nós, para que ele fosse um sacerdote misericordioso e para que ele nos ajudasse nos dias da tentação, como ele também passou, porque ele sofreu tentações e venceu a cada uma delas. Então, como ele venceu, ele pode nos ajudar a vencer cada uma. Amém? Capítulo 3, que tem como título Jesus é superior a Moisés. Por isso, irmãos santos, versículo 1, participantes do chamado celestial, considerai o apóstolo e sumo sacerdote de nossa confissão, Cristo Jesus, o qual foi fiel àquele que o constituiu, como Moisés também foi fiel em toda a sua casa. Porque este homem foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Porque aquele que construiu a casa, tem mais honra do que a casa. Porque toda a casa é edificada por algum homem, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Então, quem edificou a casa? O nosso amado Deus. E o nosso querido aí, profeta Moisés, ele somente fazia parte da casa. Então, sim, ele é muito importante, mas quem construiu a casa foi o nosso amado Deus, que é Jesus no caso. Então, sim, Jesus está acima de Moisés, e é isso que ele está querendo dizer aqui. Amém? Versículo 5. De fato, Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo para testemunho das coisas que haviam de anunciar. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservamos firme a confiança e o gozo da esperança até ao fim. Versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto. Quando os vossos pais me tentaram, me provaram e viram as minhas obras por 40 anos. Assim fui ofendido por essa geração e disse: eles sempre erram em seus corações e não conheceram os meus caminhos. Versículo 11. Assim jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Acautelai-vos, irmãos, para que nunca haja em qualquer um de vós um coração mau e incrédulo, para
não se apartar do Deus vivo. Amém? Então, meus irmãos, o pecado, ele endurece o nosso coração. Aquele pecado contínuo, constante, que não tem arrependimento, ele vai endurecendo o nosso coração. Nós perdemos toda a sensibilidade ao Espírito Santo, que muitas vezes nos acusa, que muitas vezes nos fala, olha, tá errado. Se você percebe que o pecado, ele deixou de doer em você, é porque tem algo de errado, é porque o seu coração está endurecendo. E para isso não acontecer, é necessário um arrependimento. E para que a gente se volte deste lugar de coração duro, precisa do arrependimento. Então, o pecado contínuo, ele endurece nosso coração e nos faz perder a sensibilidade de Deus. E se você estiver nesse lugar de dureza de coração, de não se arrepender por aquilo que você sabe que está errado, que desagrada a Deus, é porque talvez você tem cometido tão constantemente esse pecado que o seu coração tem endurecido e você não tem mais sensibilidade às acusações e aos ensinos do Espírito Santo. Amém? Versículo 13. Todavia, exortai-vos uns aos outros diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. Então, o engano do pecado, ele vai nos endurecendo. Ele vai nos afastando de Deus. Ele vai nos afastando da sensibilidade ao Senhor. Irmãos, ele vai criando um muro de divisão, de separação com Deus. E nós paramos de sentir a presença de Deus, paramos de estar sensível ao Senhor, aos seus ensinos, à sua exortação, ao seu amor. Então, o pecado contínuo do engano, ele vai nos afastando da presença do Senhor. Amém? Versículo 14. Porque nós somos feitos participantes de Cristo se mantivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endurecerais os vossos corações como na provocação. Porque alguns, quando ouviram, o provocaram, porém nem todos que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas quem o ofendeu durante 40 anos, não foram aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou ele que não entraria no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Então vemos que eles não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Irmãos, a incredulidade, ela não é somente a falta de fé, é se negar a crer. Então ele é um pecado, um ato de desobediência muito grave para o Senhor. E foi o que o povo de Israel fez ali no deserto, quando eles não creram, e por causa disso eles morreram ali no deserto. Não foi simplesmente por uma falta de fé, foi por se recusar a crer. Mesmo com todos os sinais e maravilhas que eles viram, eles se recusaram. Mesmo com tudo que Deus fazia, colocando uma tocha de fogo à noite, uma nuvem de dia, mesmo o Senhor abrindo o mar, sabe, para eles passar, mesmo o Senhor descendo pão do céu, eles se recusavam a crer no Senhor, a crer que o Deus dos céus estava com eles. Então isso foi lhe imputado como um grande pecado e foi feito, isso os levou, no caso, à morte ali no deserto mesmo, porque Deus os matou ali para que eles não entrassem para a terra prometida. Por quê? Porque eles desobedeceram, eles negaram-se a crer, apesar de todas as circunstâncias. E quantos de nós é assim? Nós estamos vendo o poder de Deus, nós estamos vendo o agir de Deus, nós já vimos muitas coisas e nós negamos aquilo que nós estamos vendo. E é um ato desonroso ao Senhor, é um ato de grande desobediência, porque nós negamos aquilo que nós vemos. O Senhor se manifesta, o Senhor fala, o Senhor se manifesta, o Senhor Ele nos busca, Ele nos persegue, nós continuamos negando o Senhor, continuamos não acreditando, não nos esforçando para crer, porque nós decidimos não crer. Essa que é a grande verdade. Então, meus irmãos, que não cometamos esse erro, que possamos não negar-nos, sabe, a fé, que possamos crer no Senhor. Irmãos, tem pessoas que vivem tantos milagres, não conseguem crer, e aqueles que quase não recebem os milagres, crê com todo o coração.
Porque é uma decisão você acreditar, você ter fé. É uma decisão, irmãos. E nós precisamos decidir todo dia crer no Senhor Jesus, independente das circunstâncias. Amém? Peço desculpa aí pelos barulhos ao redor, mas é assim. Eu não tenho espaço. Perdão. Ai, engasguei. Nós não temos um espaço aqui definido. Eu faço vídeos na minha sala enquanto os meus filhos estão dormindo mesmo. Eu não tenho um espaço definido, mas é isso que o Senhor nos deu e nós utilizamos o que o Senhor nos deu. E eu agradeço a sua presença até aqui, que você possa curtir esse vídeo, que isso possa agregar na sua vida. No próximo vídeo nós continuamos no capítulo 4 em diante de Hebreus, amém? E que você possa comentar aí nos comentários da onde você tem assistido. Se você deu início comigo lá no início, quando nós começamos ali pelas cartas de Paulo, ali em Atos do Apóstolo ali, depois fomos para as cartas, diz para mim o seu nome, da onde você é, e você escreve, eu estou aqui desde o início. Vai ser muito bom conhecer aqueles que estão caminhando há tanto tempo conosco. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe sua vida, envie esse vídeo para mais pessoas, nos ajuda aí a alcançar mais vida através dele, se inscreva no nosso canal e ativa o sininho, porque toda segunda e todo sábado temos vídeo aqui no canal, para a glória e honra do nome do Senhor. Fica com Deus e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.